Vamos iniciar a quinta etapa desta segunda parte com a ajuda de Deus. Esta quinta etapa terá 1h12 de duração. Muito bem, como nós já falamos nesta segunda parte, no céu, quem levou para frente e contaminou, aqui na terra este anjo nascerá mulher e será obrigado a gerar todos os que ela contaminou no céu. Vamos então agora nos aprofundar nesse assunto. Existem, irmãos, 5 tipos de mulheres que passam por esta terra, e nós iremos falar a respeito dos 5. Primeiro tipo de mulher. Vamos começar falando sobre os traidores, que são aqueles anjos que no céu levaram para frente contra Deus, a favor do diabo. O meu pai é gaúcho de Alegrete. Quando ele era moço, ele veio para São Paulo, o Senhor o chamou na graça, constituiu família, e aí, irmãos, quando eu era moço, de vez em quando eu costumava passar as férias lá em Alegrete, na fazenda do meu tio. Então os irmãos vejam bem, naquela época não existia na fazenda nem luz elétrica e nem água encanada. Então agora, irmãos, os irmãos vejam como era a vida da minha tia. Levantava de manhã, pegava o machado, tinha que cortar lenha, porque era fogão a lenha. Comida tinha que ser sempre fresquinha, porque não tinha geladeira. Para lavar a roupa, ela pegava aquelas trouxas de roupa na cabeça, andava quase 4 quilômetros para chegar no rio. Depois trazia aqueles baldes cheios de roupas molhadas. Para passar a roupa, tinha que pegar aquele ferro pesado, ferro a carvão, cuidar da casa. Geralmente, as mulheres naquela época tinham 10, 12, 15 filhos. E o meu tio, o que ele fazia? Levantava de manhã, o café já estava pronto, aí pegava um cavalo, ia dar uma volta no campo. Quando voltava, o almoço já estava pronto. Depois do almoço, ele ia deitar, descansar. Lá, os gaúchos costumam dormir depois do almoço, eles chamam de sesta. E aí então, quando acordava, já não fazia mais nada. Daqui a pouco, a janta já estava pronta. Vejamos bem, não é uma sina da mulher? E ainda de vez em quando, ele chegava do campo, se sentava em uma cadeira, ela se ajoelhava e tirava as suas botas. Então, irmãos, nós estamos falando daqueles anjos traidores que levaram para frente, contaminando contra Deus, a favor do diabo. Vamos então agora falarmos do segundo tipo de mulher. Voltando agora para o lado dos fiéis, as nossas irmãs. Os irmãos vejam bem, se dependesse de Deus, Deus não daria sina nenhuma para esses anjos que aqui na terra nasceram mulheres. Por quê? Porque, afinal de contas, o que elas fizeram no céu foi uma coisa boa. Elas contaminaram, porém, a favor de Deus. Elas alertaram outros anjos. Mas, se Deus não desse para elas sina nenhuma, o que iria acontecer? O inferno todo iria chamar Deus de injusto. Como? Aquelas levaram para frente e tu desse sina na terra. Essas também levaram, contaminaram, e para elas tu não deste sina nenhuma. E isso, irmãos, Deus ser chamado de injusto, isso não pode acontecer. Então, por esse motivo, é que esses anjos tiveram também que ter uma sina aqui na terra. Mas olhem só a sabedoria de Deus. Fogão a gás, geladeira, freezer, micro-ondas, máquina de lavar roupas, máquina de lavar pratos, automóvel. Nem dor de parto não tem mais. Tem, se quiser. Os irmãos estão vendo a justiça de Deus? Mas então alguém poderia perguntar, mas espera aí, se as nossas irmãs, que no céu foram anjos fiéis a Deus, têm todas essas regalias, ou seja, a sua sina foi amenizada por Deus, e as criaturas, que no céu foram traidores e têm as mesmas regalias. Os irmãos vejam bem, nós não estamos falando de trigo e joio, ou sobre fiéis e traidores. Nós estamos falando de grau de culpa.
eu dei o exemplo da sina que tinham as mulheres no passado. Hoje, as próprias criaturas, os traidores, não têm mais essa sina. Igualmente aos anjos que foram fiéis, essas mulheres também foram beneficiadas com todas essas facilidades que têm hoje. Os irmãos podem observar que a humanidade hoje não é mais tão má como era a humanidade do passado. No passado, eles tinham prazer de colocar seres humanos nas arenas, deixarem as feras comerem, ou fazer com que eles duelassem até a morte. Hoje, vai fazer isso, mas nem com animais. Por quê? Porque hoje estão passando pela terra os traidores bons. Mas então alguém poderia perguntar, mas espera aí, se hoje as nossas irmãs possuem todas essas facilidades, esses eletrodomésticos, porque no céu elas foram fiéis? E no passado, que não existiam nada dessas facilidades, o que acontecia com aquelas as quais foram fiéis no céu? Bem, aí Deus compensava de uma outra maneira. Deus simplesmente abençoava os seus maridos e aí eles colocavam empregadas para trabalhar. Terceiro tipo de mulher. Vamos voltar novamente para o lado dos traidores. Aconteceu também no céu que tiveram anjos que viram um outro anjo contaminando um terceiro, e aí o que ele fez? Ele simplesmente entrou na conversa e acabou ajudando aquele anjo, o qual estava contaminando. Só que depois ele não contaminou mais ninguém. Então, por causa disso, devido a ele ter ajudado este anjo a contaminar um outro, aqui na terra ele irá nascer como mulher, porém, esta mulher será estéril. Por exemplo, as freiras. O que aconteceu com elas no céu? Foi justamente isso. Elas ajudaram um anjo a contaminar um outro, porém depois, elas mesmas não contaminaram ninguém. Então, por conta disso que elas fizeram, aqui na terra elas nasceram mulheres, porém, elas não geram. Está dando para entender? Quarto tipo de mulher. Voltando agora para o lado dos fiéis. É a mesma coisa. Tiveram anjos que ajudaram outros a contaminar um terceiro, só que depois eles não contaminaram mais ninguém. Então, por exemplo, a minha sogra, ela teve 3 filhas. O que aconteceu no céu? Aconteceu o seguinte, ela contaminou a primeira, depois ela contaminou a segunda, e quando ela foi contaminar a terceira, a segunda foi e ajudou. Só que depois da segunda, ela mesma não contaminou mais ninguém. Então, por causa disso, ela nasceu mulher, porém estéril. Já pediu a palavra e o Senhor respondeu para ela que não, porque é a vontade dele assim. E uma curiosidade, irmãos, esta minha cunhada, ela não faz nada em casa, ela não cozinha, ela não arruma a casa. E o que ela faz? Trabalha para ganhar dinheiro como se fosse homem. Não é interessante? Aconteceu um caso aqui em São Paulo que foi o seguinte. Uma irmã, uma velhinha de 72 anos, a neta dela virou mãe solteira, fugiu e deixou o neto para a velhinha cuidar. Aliás, Deus fez um milagre. Quando a moça fugiu e abandonou a criança começou a chorar de fome e aí a irmã, a velhinha, se apavorou. E aí o que o Senhor fez? Fez nascer leite nela, com 72 anos de idade. Eu escutei este caso na congregação. Foi contado por um ancião. Vamos então ver o que foi que aconteceu no céu com referência a este caso. Esta irmã, a velhinha, no céu, ela foi o anjo que contaminou a mãe da moça. A mãe da moça contaminou a moça, e quando aquele anjo, o qual aqui na terra é a sua neta, foi contaminar aquele, o qual seria o seu filho aqui na terra, a velhinha foi e ajudou, e foi até mais responsável do que ela. Então, por causa disso, este anjo que começou a contaminação, aqui na terra ele nasceu mulher, que era a neta da velhinha, e teve que gerar aquele que ela contaminou lá em cima. Porém, ela fugiu e deixou o filho para a velhinha cuidar. Por quê?
porque lá no céu a velhinha foi mais responsável do que ela. Justiça de Deus. A minha avó, a mãe do meu pai, ela teve 14 filhos. 2 morreram nenês, uma era surda e muda, sobrou então 11. Desses 11, todos receberam o testemunho da graça, porém só meu pai que se converteu. Meu pai era ancião. A minha avó mesmo foi evangelizada, congregou um tempo, e quando estava chegando perto da hora da sua partida, ela chamou meu pai, devolveu o véu, inário, Bíblia, e voltou para a idolatria. Então, vamos ver neste caso o que foi que aconteceu no céu. A minha avó era um anjo traidor que estava contaminando contra Deus, a favor do diabo. E este anjo, ele contaminou 13 anjos. E quando ele estava contaminando, aconteceu aquele caso. Um anjo que estava lá embaixo de uma árvore acabou escutando, porém ele não teve culpa, foi um inocente. Então este é aquela filha que nasceu surda e muda. Ela viveu até 80 anos, era uma pessoa boa e o Senhor a salvou. Falando agora sobre os 13 filhos, os quais a minha avó teve. 2 deles, quando foram contaminados no céu, o que eles fizeram? Eles ficaram fiéis a Deus, brigaram defendendo Deus e mais, não se deixaram contaminar, os quais são aqueles 2 nenês que aqui na terra ela perdeu. Sobraram então 11 filhos, e dos 11, 10 traíram a Deus, e um deles foi fiel a Deus, o qual era justamente o meu pai. Daí, irmãos, mais um mistério. Os irmãos vejam bem, existem dentro da congregação 2 tipos de trigos. A maior parte do trigo que está dentro da graça de Deus são filhos de mães que são crentes também, como é o meu caso. Isto significa que no céu nós fomos alertados por outros anjos, os quais aqui na terra são as nossas mães. E sendo assim, o estrago que foi feito em nossas almas não foi muito grande. Por quê? Porque, afinal de contas, nós fomos alertados. A intenção de quem nos contaminou era boa, era a favor de Deus, contra o diabo. Agora, os irmãos vejam o caso do meu pai. Ele foi contaminado por um anjo traidor, contra Deus, a favor do diabo, e ele resistiu. Então, irmãos, este tipo de trigo, diante de Deus, tem até mais valor do que nós. Por outro lado, o estrago que foi feito na alma deles foi muito maior do que aquele estrago que foi feito na alma daqueles que foram alertados por outros anjos. Só que Deus, irmãos, ele tem um cuidado todo especial com este tipo de trigo. Poderá haver coisas que, se nós, cujas mães são crentes, fizermos, Deus não tolere. Porém, para eles, Deus até tolere. Eu não sei se os irmãos chegaram a conhecer aqueles irmãos primitivos da graça, aqueles descendentes de italiano cujas mães não eram crentes. Que gênio difícil! Todos fiéis a Deus, mas que trabalho que deu para o Senhor purificá-los. Mas o Senhor os purificou e salvou a todos. Dando uma pausa, uma curiosidade. Eu falei que dos 15 filhos que a minha avó teve, uma era inocente, a qual era aquela minha tia que era surda e muda. Então a curiosidade é o seguinte: por que existem inocentes que nascem homens e outros nascem mulheres? O mistério é este. Existem 3 tipos de inocentes. Primeiro grupo de inocentes, aqueles que são blindados por Deus, ou seja, que não têm mente, como por exemplo, os que possuem síndrome de Down, os autistas, os que possuem microcefalia ou retardamento mental. Neste grupo, todos aqueles que no céu não levaram para frente, aqui na terra eles nascem homens. Agora, aqueles que não levaram para frente, porém ajudaram um outro anjo a contaminar alguém, esses nascem mulheres, porém não irão gerar. Agora, aqueles que levaram para frente,
e contaminaram outros anjos, esses, além de nascerem mulheres, eles terão que gerar aqueles que eles contaminaram no céu. E aí então, é por causa disso que, apesar delas possuírem algumas dessas deficiências mentais, elas acabam se envolvendo em um relacionamento sexual com uma criatura e acabam engravidando. Isso, irmãos, é permissão de Deus, pois elas têm que gerar aqui aqueles que elas contaminaram no céu. Só que para elas, pelo fato delas não terem mente, Deus não irá imputar isso como um pecado. Segundo grupo de inocentes. Esses são aqueles que no céu, apesar de terem sido inocentes, eles contaminaram vários anjos. Então, é por isso que Deus permitiu com que se formasse aqui na terra tribo de índios, todos espíritos inocentes, sobre os quais nós já falamos na primeira parte. Deus não coloca lei nenhuma sobre eles, e como todos são bons, todos serão salvos. Terceiro grupo de inocentes. Esses são aqueles os quais no céu foram inocentes, porém acabaram ficando em dúvida no que se refere à fidelidade para com Deus. Esses então nascem na terra como surdos e mudos, porém com a mente perfeita. E aqui na terra eles terão que escolher entre o bem e o mal, definindo assim os seus destinos eternos. Neste grupo também existiram aqueles que não levaram para frente, os quais nascem homens, como também aqueles que ajudaram um outro anjo a contaminar, porém eles mesmos não contaminaram ninguém, e portanto nascem aqui na terra como mulheres, porém estéreis. E finalmente, aqueles que levaram para frente e contaminaram. Esses nascem como mulheres e terão que gerar. Aqui na terra, quem leva o sobrenome da família para frente é sempre o homem, porque a filha mulher, a partir do momento que ela se casa, ela recebe o sobrenome do marido. Espiritualmente falando, é o contrário. É a mulher que traz lá de cima aqueles que ela contaminou. Então, os irmãos podem observar, em uma família de nossos irmãos, o pai pode ser um desviado, porém, se a mãe for firme, os irmãos podem observar que todos os filhos são firmes. Por quê? Porque foi ela que trouxe esta linhagem lá do céu. E ao contrário, o pai pode ser um santo, porém, se a mãe for destrambelhada, os irmãos podem observar que geralmente os filhos são todos destrambelhados. E sendo assim, irmãos, olhem o que acontece no meio do povo de Deus. Quando um rapaz é crente, temente a Deus, e o Senhor o quer abençoar, o que Deus faz? Ele prepara para ele uma esposa que é um trigo, consequentemente, os seus filhos serão trigos, ele terá um lar abençoado, um lar de paz. E ao contrário, quando um rapaz é meio destrambelhado, o que o Senhor faz? Prepara para ele uma joia, e aí ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Tiveram irmãos muito preocupados que me perguntaram: irmão, a minha mãe era crente e se desviou. E aí, neste caso, isto quer dizer que eu também sou um joio? Não, irmãos. Vamos destrinchar bem o que aconteceu no céu, para que os irmãos possam entender. Quando os traidores, a mandado de Lúcifer, estavam levando para a frente, teve aquele grupo de 2% dos 112 bilhões que ficaram fiéis a Deus e se resguardaram, o qual é todo este povo que pertence às outras igrejas evangélicas. E aí, uma pequena fração deste grupo, aquela de 0,002% dos 112 bilhões, partiu para a briga defender o Senhor Jesus, o qual é todo este povo que está dentro da congregação. Agora, os irmãos vejam bem, até aí ainda não existiam no meio desta fração nem indecisos e nem joio. Todos eram fiéis a Deus. Isto significa que nenhum de nós que pertencemos à graça de Deus fomos contaminados por joio. Por quê? Porque até aí ainda não existia um joio. Todos eram fiéis. Agora,
Depois que essa fração de 0,002% partiu para a briga, aí sim aconteceu que 37% dela acabaram ficando indecisos e 48% acabaram traindo a Deus no coração. Então, vamos falar agora somente desses 48% que acabaram traindo a Deus no coração. Aconteceu que muitos dos quais lá atrás, que foram contaminados por esses que agora são joio, mas que lá atrás eram fiéis a Deus, muitos acabaram acompanhando-os, ou seja, também traíram a Deus no coração. Porém, muitos dos que foram contaminados por eles permaneceram fiéis. Então, irmãos, é por isso que hoje na graça existem trigos cujas mães são joio. Está dando para entender? No início desta segunda parte, quando nós estávamos falando a respeito da sina da mulher aqui na terra, por ela ter no céu levado para a frente e contaminado anjos, nós falamos sobre o véu, o porquê as nossas irmãs têm que usar véu. Então agora vamos dar uma pausa e vamos falar sobre algumas curiosidades a respeito do véu. Leitura número 65, 1 Coríntios 11, verso 6. Portanto, se a mulher não se cobre com um véu, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou raspar-se, que ponha o véu. O que o apóstolo quis dizer com isso? Vejamos bem. A mulher, quando põe o véu sobre a cabeça, o que ela está cobrindo? O cabelo. E aí então, cobrindo o cabelo, o que aparece? O rosto, que é a imagem da glória de Deus. Agora, o que o apóstolo disse foi o seguinte: se a mulher não quiser cobrir a cabeça com o véu para se apresentar diante do Criador, então que raspe a cabeça. Por quê? Porque a mulher com a cabeça raspada, sem o cabelo, automaticamente ela resplandece a imagem da glória de Deus. Só que como para a mulher é indecente raspar a cabeça, então que use o véu. Então, por exemplo, uma irmã que tomou quimioterapia e perdeu todo o cabelo, quando ela for orar, ela pode orar sem véu, sem problema nenhum. Então, irmãos, vejamos bem. Uma mulher que é crente de uma outra igreja evangélica, ela ora sem pôr o véu na cabeça. E sendo assim, ela está sendo inferiorizada em relação ao homem. Por quê? Porque ela está se apresentando diante de Deus com a imagem da glória do homem. Agora, na graça de Deus, o Senhor Deus não quer que as nossas irmãs, neste momento em que elas se apresentam diante de Deus, que elas sejam inferiorizadas. Por quê? Porque elas pertencem à realeza. Está claro? Agora, irmãos, uma curiosidade. E se uma irmã cortar o cabelo bem curtinho, quando ela for orar, ela tem necessidade de colocar o véu? Neste caso, a princípio, ela não precisaria usar o véu. Por quê? Porque ela com o cabelo curto, automaticamente ela já estaria resplandecendo a imagem da glória de Deus. Só que teria um problema, porque a sua oração estaria impedida diante de Deus, porque ela estaria em desobediência. Agora, no caso de uma criatura que se converteu há pouco tempo e estiver ainda com o cabelo curto, neste caso ela não precisaria colocar o véu, e a sua oração seria aceita diante de Deus, porque ela não estaria em desobediência. Só que um detalhe, irmãos, ela deve usar o véu, porque é bom com que ela já vá acostumando, está certo? Outro dia, eu andando na rua, e foi quando eu observei uma mulher muçulmana com aquele traje característico que elas usam, ou seja, com uma bata parecida com uma freira e com a cabeça toda coberta, só deixando aparecer o rosto. Foi aí que o Senhor me despertou e me mostrou que isso é uma zombaria que o diabo faz com respeito à lei de Deus. Por quê? Porque vejamos bem, Deus, quando fez a mulher, ele fez com que o seu corpo
fosse a imagem da glória do homem, e aí somente o seu rosto é que seria a imagem da glória de Deus. Então, no caso de nossas irmãs, elas usam o cabelo crescido, o qual passa a ser um véu que cobre nela a imagem da glória de Deus, e a deixa totalmente com a imagem da glória do homem. Agora, no caso das muçulmanas, é exatamente ao contrário, porque com essas vestimentas, elas escondem totalmente o que é a imagem da glória do homem e destacam o rosto, que é a imagem da glória de Deus. Os irmãos entenderam? Isto é uma zombaria que Satanás faz com a lei de Deus. E quanto aos homossexuais, por que acontece isso? O Senhor mostrou que isso é simplesmente uma maldição de Deus devido ao que aconteceu no céu. Disse o Senhor que isso acontece por causa de um distúrbio emocional, o qual é provocado pelo diabo, pelos demônios. E mais, o Senhor falou que o diabo tem poder de fazer isso com qualquer um. Porém, o Senhor não permite. O Senhor só permite com que ele faça isso com aqueles espíritos que já vêm do céu com essa maldição, devido ao que aconteceu no céu. Então, tiveram irmãos que já me perguntaram: irmão, e aqueles rapazes que possuem um jeito de afeminado, porém não são homossexuais, Deus imputa isso? Eu consultei o Senhor, e o Senhor falou que nesses casos ele não imputa. E quanto aos hermafroditas, aquelas crianças que nascem com os dois sexos, o Senhor mostrou que existem 3 tipos de hermafroditas. Vejamos bem, todos possuem 2 sexos. O primeiro tipo são aqueles que, embora possuem os 2 sexos, porém, eles puxam mais para o sexo masculino. Segundo, são aqueles que pendem para o lado feminino. E terceiro, são aqueles que, além de penderem para o lado feminino, eles têm a capacidade de gerarem filhos. Agora, e o motivo disso? Por que Deus permite isso? O Senhor mostrou. Isto é simplesmente uma maldição que Deus deu devido ao que aconteceu lá em cima. É um castigo. E o Senhor deixou claro que se acontecer algum acidente genético e um espírito que não estiver incluído neste meio, que não veio a esta terra com esta maldição, ele poderá até nascer assim. Mas ou o Senhor fará um milagre e definirá o sexo da criança, como já aconteceu no meio do povo de Deus. Ou então o Senhor dará luz à ciência para que resolva esse problema. Porém, aqueles que vêm com a maldição de Deus, esses não têm jeito. Mas o que significa esta maldição? Qual o motivo do Senhor Deus ter dado esta maldição a eles? Vamos criar um exemplo. Os irmãos imaginem 2 pessoas discutindo a respeito de um erro que uma delas cometeu. Porém, esta que cometeu este erro não é uma pessoa sincera. Ela é falsa, e aí, mesmo ela tendo consciência de que ela cometeu este erro, ela não irá admitir, ficando então a palavra de um contra a do outro. Então os irmãos vejam o que aconteceu no céu. Como o Senhor Deus, por questão de justiça, determinou que todos aqueles anjos que levaram para a frente, contaminando inocentes, aqui na terra eles teriam que nascer mulheres e teriam que gerar todos aqueles os quais eles contaminaram. Então, irmãos, isso foi uma penalização o qual o Senhor Deus deu para todos aqueles anjos que levaram para a frente. E também, o Senhor Deus determinou que todos aqueles anjos, os quais viram um anjo contaminando um terceiro, aí eles entraram na conversa e participaram, mesmo que depois esses anjos não tenham contaminado ninguém, só pelo motivo deles terem feito isso, aqui na terra eles também nascerão mulheres, porém estéreis. O que aconteceu, irmãos, foi que alguns desses anjos que entraram na conversa,
somente para se livrarem da penalização de terem que nascer mulheres aqui na terra, no dia do juízo, eles afirmaram perante o Senhor Deus que realmente eles entraram na conversa, porém, para falarem sobre um outro assunto que não tinha nada a ver com isso. E aí ficou então a palavra deles contra a palavra do Senhor Deus. Só, irmãos, que o Senhor Deus, Ele conhece os corações, e o Senhor Deus, pela sua sabedoria, bem que Ele poderia facilmente desmascará-los. Só que ao invés disso, o Senhor preferiu penalizá-los por causa desta falsidade. E foi então quando o Senhor Deus disse a eles: "Ah, é assim? Então nem para mim e nem para vocês. Todos vocês irão nascer na terra com os dois sexos." Os irmãos estão entendendo? Foi então que todos esses que participaram desta maldição, o Senhor os dividiu em 3 grupos. Primeiro grupo, aqueles que entraram na conversa, mas tiveram pouca influência. Aqui na terra, eles nascem como hermafroditas, porém puxando mais para o sexo masculino. Segundo grupo, são aqueles que tiveram bastante responsabilidade sobre esta contaminação. Então, aqui na terra, eles também nascem como hermafroditas, porém puxando mais para o lado feminino. Terceiro grupo, são aqueles anjos que viram 2 conversando, porém, eles estavam conversando sobre outro assunto que não tinha nada a ver com isso. E aí, eles entraram na conversa e acabaram contaminando-os. E aí então, no dia do juízo, eles falaram para o Senhor Deus que eles entraram, mas para conversarem sobre um outro assunto, que eles não tiveram culpa da conversa pegar esse rumo. Nesses casos, esses anjos nascem na terra como hermafroditas, puxam para o lado feminino e mais, serão obrigados a gerar aqui na terra todos aqueles que eles contaminaram. Voltando ao céu, vamos imaginar que um anjo da nação 3 estava passeando na nação 7. E aí, ele viu um anjo contaminando um terceiro. Chegou até eles, entrou na conversa e acabou sendo até mais responsável do que aquele anjo que estava contaminando. Muito bem, vamos dizer que esse anjo da nação 3, aqui na Terra, essa mulher nasceu na França, e o da nação 7 nasceu no Brasil. O que irá acontecer? Esta mulher que está aqui no Brasil, ela irá gerar aquele que ela contaminou no céu, porém, irá abandonar a criança. Esta criança, por permissão de Deus, ela irá parar em um orfanato, e aí Deus irá criar uma situação em que ele irá obrigar aquela mulher que está na França a vir até o Brasil e adotar essa criança. Por quê? Porque no céu ela foi mais responsável do que aquela que aqui na terra teve que gerar. Os irmãos estão entendendo? Justiça de Deus. E aconteceu também no céu de um anjo estar contaminando o outro, e aí um terceiro anjo que estava passando viu, sabia do que se tratava e voluntariamente ele entrou na conversa. O que vai acontecer aqui na terra? Aquele anjo que estava contaminando, ele vai gerar esses 2 anjos aqui na terra, só que aquele que entrou na conversa, aqui na terra, ele será abandonado por sua mãe. E um detalhe, esse ninguém irá adotar. Por quê? Porque ele entrou na conversa porque ele quis. Justiça de Deus. Isso, irmãos, aconteceu até com irmãos nossos, que são trigos. Então agora, os irmãos observem a justiça de Deus. Lúcifer e os demônios quiseram pegar o Senhor Deus na sua própria justiça. Então, o que o Senhor Deus fez? Ele disse: "Ah, é assim? Então agora vocês irão ver o que é justiça." Vamos então falar agora a respeito daqueles homens que são abandonados pelas esposas e ficam com a responsabilidade de criar os filhos. O que aconteceu no céu para que aqui na terra eles tivessem esta sina? Bem, irmãos,
Neste caso, o Senhor mostrou que o que aconteceu foi o seguinte. Os irmãos imaginem, no céu, um anjo que pecou por ter dado ouvidos, porém ele não quis levar para a frente, ganhando desta maneira o direito de nascer aqui na terra homem. Este anjo, ele foi indagado por outros anjos a respeito do que estava acontecendo. Só que ele não quis falar sobre este assunto, porém ele indicou um conhecido seu, o qual estava levando para a frente. E por causa disso foi que aqui na terra ele teve esta sina. Ele terá que aqui na terra cuidar daqueles anjos, os quais ele mandou com que fosse conversar com aquele que estava levando para a frente. Ele foi o responsável. Isso é uma cobrança de Deus. E agora, aqueles homens que aqui na terra acabam se casando com uma mulher que já possui vários filhos. O que aconteceu no céu? O que aconteceu foi que no céu ele foi o responsável pela contaminação desses. Por quê? Porque foi ele quem indicou aquele outro anjo que estava levando para a frente. Justiça de Deus. E agora, o inverso. Quando uma mulher se casa com um homem que possui vários filhos, o que aconteceu no céu? O que aconteceu foi que esta mulher, no céu, foi ela quem orientou os filhos deste homem a que fossem falar com aquele anjo, o qual aqui na terra foi a mãe dessas crianças. Justiça de Deus. Tiveram irmãos que me perguntaram, hoje, em nossos dias, está acontecendo muitos casamentos entre pessoas do mesmo sexo. E, em muitos casos, como por exemplo, um casamento entre dois homens, eles adotam uma criança para criá-la. Então a pergunta é a seguinte: o que aconteceu no céu para que aqui na terra um casal como este adote uma criança? Vejamos bem, todos os anjos mulheres que no céu ajudaram um outro anjo a contaminar um terceiro e que foram mais responsáveis do que este que iniciou a contaminação, essas mulheres terão como destino aqui na terra ter que adotar esta criança, a qual será abandonada pela sua mãe, que a gerou. Muito bem, casamento gay não é reconhecido por Deus. Inclusive, é uma abominação perante ele, a qual foi introduzida na terra pelo diabo. Então, quando um homem quer adotar uma criança como sendo a sua mãe, isso não é reconhecido por Deus. Isso não vale como uma adoção. Deus, quando ele fez as mulheres, ele colocou nelas um instinto maternal, ao passo que um gay, além de não ser mulher, ele não possui instinto maternal. Então, irmãos, um gay querendo ser mãe é outra aberração introduzida pelo diabo na terra. Os irmãos imaginem só uma criança dessas, que tipo de ser humano que ela irá se tornar? Barriga de aluguel. O casal não consegue ter filhos, e aí o que eles fazem? Pegam as células dos dois, e essas células são colocadas na barriga de uma terceira mulher, que é a barriga de aluguel. E aí nesse caso, como é que fica? O Senhor mostrou que nesses casos, quem começou a contaminação no céu foi esta, que é a barriga de aluguel. E esta, que aqui na terra é a mãe biológica, no céu ela entrou na conversa, participou da contaminação e foi até mais responsável do que aquela que aqui na terra teve que gerar esta criança. Então foi por este motivo que aqui na terra Deus criou esta situação. Justiça de Deus. Vamos supor que um anjo no céu, ele contaminou 3 anjos, o A, o B e o C. Esta mulher poderá gerar primeiro o C, depois o B, depois o A. Ou poderá gerar até gêmeos. A ordem de nascimento não importa. E quanto aos irmãos siameses, aquelas crianças que nascem grudadas uma na outra, muitas vezes com um só corpo e 2 cabeças. O Senhor mostrou que isso não acontece devido a algum problema que aconteceu no céu, e nem é nenhuma penalização. Disse o Senhor
que quando isto acontece é porque os dois espíritos são espíritos bons que pertencem a Deus, e isso é simplesmente uma forma de purificação para eles. Os dois serão salvos. Então agora eu perguntaria aos irmãos, quantos sentidos o ser humano tem? Sentidos são sensores que o nosso corpo tem, através dos quais a nossa mente recebe informações sobre o que está acontecendo no mundo. Primeiro sentido, visão. Segundo, audição. Terceiro, olfato. Quarto, paladar. E quinto, tato. Só que na realidade, o ser humano possui 7 sentidos. Todos nós possuímos um sexto sentido, que é uma comunicação que a nossa mente tem com os espíritos que estão pelos ares. Eles leem a nossa mente e também transmitem mensagens. Então, por exemplo, um crente, quando ele está provado, tem pensamentos que vêm na cabeça dele que não é ele que está pensando. É uma transmissão que ele está recebendo de algum espírito que o está tentando. Tem muitos irmãos que acreditam que o diabo não lê a nossa mente, mas ele lê. O Senhor mostrou e me deu uma prova disso. Uma ocasião, nós estávamos muito provados e veio em casa um desses falsos profetas. Resumindo, nós oramos e aí depois da oração, em pé, ele começou a profetizar para a minha família. Eu estava nas costas dele. Então eu pensei, e aquele caso assim? Ele parou de falar, virou para mim e falou, aquele caso é assim e assim. Virou novamente para a minha família e começou a profetizar. Aí então eu pensei, e aquele outro caso assim e assim? Ele parou, virou novamente para mim e falou, aquele caso é assim e assim. Depois, irmãos, nós discernimos que não tinha nada de Deus ali e fomos saber, o camarada já era largado da mulher, já tinha outra. Então agora, irmãos, eu irei dar mais uma prova que aconteceu comigo de que o diabo lê os nossos pensamentos. Um dia eu estava dirigindo no trânsito, estava sozinho dentro do carro, e aí, em pensamento, eu pedi a Deus um sinal sobre um determinado assunto. E aí, irmãos, aconteceu que naquele mesmo dia, por permissão de Deus, foi em nossa casa um daqueles falsos profetas. Por que falso? Porque depois nós ficamos sabendo do seu histórico, do seu mau testemunho e do que ele já havia aprontado por aí. Mas enfim, o que aconteceu foi o seguinte, nós oramos e quando levantamos da oração, ele falou, alguém aqui hoje pediu um sinal. E aí, irmãos, falando diretamente comigo, ele falou tudo aquilo o qual eu havia pedido ao Senhor em pensamento. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, este sexto sentido é uma característica que todas as criaturas têm. Agora, irmãos, uma pergunta. Nós podemos discernir quando um pensamento é nosso ou quando é uma transmissão de algum espírito que está nos tentando? Sim, podemos. Mas como? Todos os pensamentos que vêm em nossas mentes, os quais não condizem com aquilo que nós temos no coração, esses são transmissões de espíritos. É o diabo se comunicando conosco. Tiveram irmãos que me perguntaram, irmão, uma vez que as nossas mentes são vulneráveis, ou seja, elas recebem transmissões de pensamentos do diabo, existe a possibilidade de nós pecarmos por pensamento? Sim, existe. Mas por quê? Vejamos bem. Recebermos transmissões de pensamentos diabólicos em nossa mente, isso não é pecado. Agora, se nós deixarmos esses pensamentos caírem em nossos corações e aí nós começarmos a maquinar o mal contra alguém, aí sim estaremos pecando por pensamento. Então agora, os irmãos vejam uma curiosidade. Pelos ares existem 711 milhões de demônios. Só que a população do planeta Terra hoje está em 7 bilhões de habitantes.
Isto significa que existe 10 habitantes para cada demônio. Então os irmãos imaginem, por exemplo, uma congregação com mais ou menos 700, 800 irmãos congregando. Durante o culto, ao redor dela, sempre ficam uma meia dúzia de demônios circulando por ali. E eles ficam ali tentando descobrir com quem que a palavra está falando. Só, irmãos, que é difícil para eles. Por quê? Porque apesar deles lerem a nossa mente, eles estando em meia dúzia, tendo 800 irmãos dentro da congregação, fica difícil. Lógico que se uma irmã começar a pegar a palavra e começar a chorar, eles irão perceber. Então imaginemos o seguinte, imaginemos que um casal chegue em sua casa e aí a esposa fale para o marido, eu estava numa situação assim e assim, e hoje, pela palavra, o Senhor falou comigo. Aí, eles que estão nos ares vão dizer, lá, foi para ela. Já vão armar contra ela. Então, irmãos, quanto menos nós falarmos, melhor. Principalmente a nossa intimidade com Deus, aquilo que está no nosso coração, quanto menos falar, melhor. Por quê? Porque nós estaremos dificultando o trabalho deles. Mas espera aí. Se o diabo lê a nossa mente, então ele também não sabe o que é que nós temos no coração? Sim, logicamente que ele sabe. Mas então, por que não convém que nós falemos a respeito da nossa intimidade com Deus, a respeito do que nós temos no coração? Simplesmente porque, uma vez que nós falamos, nós estamos dando margem para que ele se use daquele o qual nos está ouvindo, e aí, sem que a pessoa perceba, Satanás irá fazer com que ela coloque dúvidas na nossa mente, ou até mesmo coloque um veneno que venha cair em nosso coração e nos fazer mal. Os irmãos se lembram do caso de Pedro? O Senhor Jesus estava conversando com os apóstolos, então ele disse o seguinte, resumidamente falando, uns dizem que eu sou isso, outros dizem que eu sou aquilo, e vós, o que dizeis? Então Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então disse o Senhor, bem-aventurado és tu, Pedro, pois não te revelou a carne ou o sangue, mas sim o meu Pai que está no céu. E aí o Senhor continuou falando e dizendo, importa com que o Filho do Homem padeça. Então Pedro se antecipou e disse, não, Senhor, de maneira nenhuma isto irá te acontecer. E o que foi que o Senhor respondeu? Para trás de mim, Satanás, que só me serve de escândalo. Os irmãos estão entendendo? Sétimo sentido. Este é uma comunicação que Deus tem com todas as criaturas. Por quê? Porque todo homem obedece o que o seu coração manda. Só que o coração dos homens estão nas mãos de Deus. Vamos criar um exemplo. Vamos dizer que em uma cidade do interior, o Senhor Deus veja que há necessidade de que sejam gerados empregos ali. Vamos dizer que aqui em São Paulo tenha um empresário o qual está acomodado. O que o Senhor Deus faz? Ele se comunica com este empresário, mas de que forma? Colocando um desejo em seu coração de montar uma filial lá, e ele obedece. Um outro exemplo. Vamos dizer que um irmão esteja dentro da sua casa e esteja pensando em sair. Só que lá na rua tem um ladrão esperando que ele saia só para assaltá-lo. Só que o Senhor, ele quer livrá-lo disso. Então como que Deus faz? Ele se comunica com o ladrão. Coloca no coração dele um desejo dele ir no bar tomar uma bebida. E quando ele vai, o Senhor coloca no coração do irmão um desejo de sair imediatamente. Ele sai e não acontece nada. Os irmãos estão entendendo? Só que este elo de comunicação que Deus tem com todas as criaturas, no nosso caso, o Senhor aperfeiçoou esse elo, chegando até o ponto de falar conosco em voz. Dando uma pausa. Leitura número 66. Mateus 12, verso 36. Digo-vos, pois, que toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo.
o homem dará conta de todas as palavras ociosas que saírem de sua boca. Tudo que o homem fala fica selado diante de Deus. Agora, o que o homem pensa, não. Mesmo porque, como nós já falamos, tem pensamentos que vêm na nossa mente que não somos nós que estamos pensando. São transmissões que nós estamos recebendo de espíritos que estão pelos ares. E tem muitos irmãos nossos que não creem que o diabo lê a nossa mente. E muitas vezes eles pensam assim: eu vou orar em pensamento para que o diabo não escute a minha oração. Não adianta, irmãos, ele vê o nosso pensamento. Só que não importa, tanto faz o irmão orar em pensamento ou orar falando. Isso não quer dizer nada. Só que agora vai um segredo. Todas as vezes em que nós cometermos alguma falta ou algum pecado e que nós formos diante de Deus para nos humilhar e pedirmos perdão ao Senhor, então neste caso, mesmo que a pessoa esteja acostumada a orar em pensamento, é bom que ela confesse a sua falta perante o Senhor falando. Porque as suas palavras ficarão seladas. E isso é importante pelo seguinte: Satanás e os demônios são os nossos acusadores. Todas as vezes que um crente comete uma falta ou um pecado, eles ficam nos acusando e nos acusam também perante Deus. Agora, uma vez que o crente orou a Deus, se humilhou, falando, aquelas palavras ficaram seladas, então Satanás não tem mais nada a ver com isso. Por quê? Porque através da nossa humilhação que ficou selada diante de Deus, nós seremos justificados por Deus e, assim sendo, o nosso acusador perde a força. Está claro? Por outro lado, se nós confessarmos as nossas faltas orando em pensamento, o problema é que os nossos pensamentos não são selados por Deus. Somente as nossas palavras é que ficam seladas. E sendo assim, se nós confessarmos as nossas faltas em pensamento, o Senhor, com certeza, irá nos perdoar. Porém, o nosso acusador continuará nos acusando. Os irmãos imaginem um casalzinho de namorados na congregação, que é o João e a Maria. Vamos dizer que a Maria no céu, ela contaminou 2 anjos. E vamos dizer também que Deus, naquele dia em que ele disse, haja luz, ele já planejou que o João e a Maria iriam se casar em dezembro de 2013 e o Senhor já programou também que o primeiro filho que a Maria terá que ter irá nascer em dezembro de 2015 e o segundo filho em julho de 2017. Isso porque a nossa entrada e a nossa saída da terra já está programada por Deus. Nós temos dia certo para entrarmos e também dia certo para sairmos daqui. Muito bem. Quando chega em dezembro de 2013, os dois se casam, e aí o que vai acontecer? O Senhor irá se comunicar com eles e irá colocar no coração deles um desejo deles evitarem filhos. Eles irão querer primeiramente comprar uma casa, se ajeitar na vida e passarão a evitarem filhos. Quando chegar em maio de 2015, novamente o Senhor irá se comunicar com eles e colocar no coração deles um desejo de terem um filho. Ela irá engravidar e quando chegar em dezembro de 2015, ela terá o seu primeiro filho como estava programado por Deus. Acabou de ter, novamente o Senhor colocará no coração dos dois um desejo de evitarem filhos. Quando chegar em outubro de 2016, novamente o Senhor colocará no coração deles desejo de terem um outro filho. Ela irá engravidar e quando chegar em julho de 2017, ela terá o seu segundo filho como foi programado por Deus. E aí, o que o Senhor faz? O Senhor irá colocar um desejo ou no coração dele ou no coração dela de operar para não terem mais filhos. Então, irmãos, é desta maneira que Deus faz hoje esse controle de natalidade, através dos métodos anticoncepcionais que existem. No passado, tinham muitos irmãos que pregavam contra a pílula,
dizendo que pílula é coisa do diabo. Está errado. Pílula é ciência de Deus, a qual ele deu para o homem para que seja realizado este controle de natalidade. Só, irmãos, que Deus permitiu que no passado os nossos irmãos pregassem contra a pílula. Por quê? Realmente, a maioria de nossas irmãs teriam que gerar mais filhos do que as mulheres de hoje. Isso porque as mulheres de hoje, no céu, elas foram contaminadas quando a contaminação já estava mais fraca. Está dando para entender? Mas então alguém poderia perguntar, mas espera aí, hoje, se Deus faz esse controle de natalidade através dos métodos anticoncepcionais que existem, mas e no passado, quando não existia pílula, não existiam esses métodos, como que Deus fazia esse controle? Vamos voltar no tempo da lei de Moisés. Vamos imaginar 3 mulheres. Uma contaminou 2 no céu, a outra contaminou 10 e a outra contaminou 25. Como Deus fazia esse controle de natalidade aqui na Terra? Vejamos bem, aquela que teria que gerar 25 filhos, com certeza ela iria se casar e iria passar uma vida inteira junto com o marido. Iria gerar os 25 filhos. E a de 10? Ela iria se casar, iria gerar os 10 filhos. Quando chegasse no 10º, os irmãos sabem o que geralmente acontecia? O marido ia para a guerra e morria. As guerras foram colocadas na terra por Deus para controle de natalidade. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, morreram mais ou menos 30 milhões de soldados. Os irmãos imaginam se esses 30 milhões de soldados ficassem aprontando por aí. Iria sair fora do controle. Isso porque a mulher, ela tem capacidade de, durante a sua vida, gerar 20, 25, 30 filhos. Agora, o homem não. O homem tem capacidade de gerar mais de 1000 filhos durante a sua vida. Então, por isso, irmãos, que Deus se usava das guerras para fazer esse controle. Prova disso. Depois que foi inventada a pílula, nos anos 60, praticamente acabaram-se as guerras. De lá para cá, aonde que aconteceram guerras? Geralmente em lugares atrasados, como no meio dos muçulmanos, que não tomam pílula. E aquela que contaminou somente 2 no céu? Com certeza ela iria se casar, gerar os 2 filhos, e depois, muito provavelmente, seria ela que iria morrer. Ou então, aconteceria qualquer complicação em sua saúde que ela ficaria impedida de gerar novamente. Nós falamos no início que existem 5 tipos de mulheres que passam por essa terra. 4 nós já falamos. Vamos então agora falarmos sobre o 5º tipo de mulher. Agora, eu irei fazer uma pergunta para os irmãos e é necessário que os irmãos entendam a pergunta, porque a resposta eu irei dar. Se não for entendida esta pergunta, ficará difícil para que os irmãos entendam os mistérios que Deus dará de falar a partir de agora. Vamos voltar no início, quando estava tudo bem no céu, Satanás ainda não tinha se envaidecido. De repente, ele se envaideceu e pensou, tomar o lugar de Deus eu não posso, mas eu vou abusar desta liberdade que tem no céu, vou convencer anjos a se separarem do reino de Deus, nós iremos montar uma nação à parte, eu me assentarei no trono e serei semelhante a Deus. O Senhor Deus viu e ficou quieto, e pensou, deixa eu ver até onde ele irá chegar. Então Lúcifer saiu pelo céu e começou a convencer anjos a fazerem essa separação. E convenceu 711 milhões de anjos, que são esses demônios que hoje andam pelos ares. Só que ele contaminou também 255 anjos que não traíram a Deus, continuaram fiéis a Deus. E sendo assim, esses anjos começaram a levar para frente, contaminando a favor de Deus contra o diabo, e acabou formando um número de 51 mil anjos, os quais ganharam o direito de passar por esta terra sem precisar morrer. Por quê? Porque quando houve essa contaminação, Deus ainda estava quieto. Se Deus estava quieto, não existia lei. Se não existia lei,
não existia pecado. Então esses irmãos são os arrebatados, aqueles que o Senhor Jesus irá arrebatar no dia da sua volta. Então, no céu, quem levou para frente, aqui na terra nasce mulher e é obrigada a gerar todos aqueles que ela contaminou. Só que agora vejamos bem. Satanás, ele contaminou pessoalmente 255 anjos, os quais não traíram a Deus. Então a pergunta agora é esta. Quem é que irá gerar esses 255 anjos, esses primeiros 255 arrebatados aqui na terra? Porque os irmãos vejam que eles ficaram sem mães. Por quê? Porque eles foram contaminados diretamente pelo diabo. O diabo não irá vir aqui na terra virar mulher para gerá-los. Os irmãos estão entendendo a pergunta? Quem é que vai gerar esses anjos aqui na terra? Eles simplesmente ficaram sem mãe. É aí que entra o quinto tipo de mulher. Maria, mãe de Jesus, quantos filhos ela teve? A Bíblia fala que ela teve 4 filhos homens, mais o Senhor Jesus. E fala também que ela teve filhas mulheres, porém ela não fala o número de filhas. Só que o Senhor revelou que ela teve mais 5 filhas mulheres. E sendo assim, Maria, ela teve 9 filhos, mais o Senhor Jesus. Então agora eu pergunto, quantos anjos ela contaminou no céu? Foram 9. Mas, e o Senhor Jesus? Ela não contaminou o Senhor Jesus. Então Maria foi um anjo que no céu ela voluntariamente se ofereceu ao Criador para prestar este serviço a Deus. E por causa disso, ela será recompensada no céu. Aliás, aqui na terra, ela também já foi recompensada. Por quê? Porque ela teve a honra de passar para a história como a mãe do Senhor Jesus, a mãe do Salvador. E sendo assim, 255 anjos voluntariamente se ofereceram ao Criador para que aqui na terra fossem gerados esses 255 filhos, os quais ficaram sem mães, prestando assim desta maneira este serviço ao Criador. Por quê? Porque eles foram contaminados diretamente pelo diabo. E agora um mistério. O Senhor mostrou, revelação de Deus, que esses 255 primeiros arrebatados nasceram aqui na terra, todos no ano de 1960. E mais, desses 255, 32 não levaram para frente no céu. Então nasceram homens aqui. E 223 levaram para frente. Consequentemente, nasceram mulheres. Essas 223 mulheres estão se multiplicando e quando chegar no dia da volta do Senhor Jesus, este grupo será um grupo de 51 mil, os quais são aqueles que o Senhor Jesus irá arrebatar. E agora um mistério. Para que uma pessoa seja um arrebatado, É necessário que ou ela, ou a mãe dela, ou a avó dela tenha nascido em 1960. Está dando para entender o porquê? mas aí então alguém poderia perguntar, então todas as crianças que nasceram no ano de 1960 são arrebatados? Não. Em 1960, nasceram milhares e milhares de crianças no mundo, e somente 255 é que eram arrebatados. Então os irmãos vejam que é uma agulha no palheiro. E agora, irmãos, mais um mistério. Enoque, que era filho de Adão, também foi arrebatado. Mas por quê? Qual é o mistério? O Senhor mostrou. Vamos criar um exemplo material para que os irmãos possam entender. Vamos dizer que um irmão chegasse na casa do outro e dissesse assim: rapaz, está havendo um tumulto lá no centro da cidade. Aí o outro perguntasse: mas o que está havendo? E aí ele dissesse: olha, o que está havendo eu não sei. Eu só sei que está havendo um tumulto. E aí, eles, por curiosidade, resolvessem ir até o centro da cidade só para ver o que estava acontecendo. Então, irmãos, olhem o que aconteceu no céu.
Quando estava havendo essa contaminação, na qual esses 51.000 anjos se envolveram, se contaminaram, um outro grupo de anjos de uma outra localidade, que não tinham nada a ver com isso, ficaram sabendo deste movimento e, por curiosidade, foram até lá para verem o que estava acontecendo. E por causa disso, acabaram se contaminando também. Agora vejamos bem, eles não foram contaminados por ninguém, nem por Satanás e nem por anjos que já haviam sido contaminados. Eles simplesmente chegaram lá e ficaram observando e acabaram se contaminando. Acabaram se envolvendo no problema. Porém, não traíram a Deus, não viraram a cabeça e continuaram fiéis a Deus. E aí foi o mesmo caso. Como nessas alturas Deus ainda estava quieto, consequentemente não havia lei e eles também não pecaram. E sendo assim, eles ganharam o direito de passar por esta terra sem ter que morrer. E o Senhor mostrou que este grupo deu um total de 1.251 anjos. E deste total, o Senhor mostrou que 351 levaram para a frente. Acabaram contaminando outros anjos a favor de Deus. E 900 não levaram para a frente. E aí então o Senhor mostrou que o primeiro deles que passou por esta terra foi Enoque, filho de Adão. Os demais continuaram passando em épocas diferentes aqui na terra, sendo que o último deles, o Senhor mostrou que passou por aqui no século XII. Todos eles foram pessoas que aqui na terra desapareceram sem deixar vestígios. Todos foram arrebatados por Deus. Agora, irmãos, mais um mistério. Os irmãos sabiam que o grupo dos nenês, aqueles que vêm a esta terra somente para morrer e pagar o pecado original, ele está dividido em 3 grupos? Mas por quê? Primeiro grupo são aqueles que não levaram para a frente e, portanto, não contaminaram ninguém. Esses, quando nascem aqui na terra, eles nascem como meninos. Segundo grupo. Este foi um grupo os quais não levaram para a frente, porém acabaram ajudando outros a contaminarem. Então esses irmãos, quando nascem aqui na terra, eles nascem como meninas. E terceiro grupo. Este foi um grupo que levou para a frente e acabou contaminando outros anjos, porém a favor de Deus, para o bem. Esses então, irmãos, quando nascem aqui na terra, eles perdem o direito de morrerem nenês. Por quê? Porque eles terão que gerar aqueles que eles contaminaram. Então, por causa disso, eles aqui na terra nascem mulheres e viverão até gerarem aquele ou aqueles que eles contaminaram. Só que aí tem o seguinte: quando esta mulher gerar aquele ou aqueles que ela contaminou no céu, ela acabou de gerar, fatalmente ela morrerá no parto. E por isso, irmãos, todas estas, independentes se elas são crentes ou não, todas elas pertencem ao grupo dos nenês e serão todas salvas. Então, irmãos, a regra é a seguinte: nem todas as mulheres que morrem de parto pertencem ao grupo dos nenês. Porém, todas as que pertencem ao grupo dos nenês morrem no parto. Tem muitas irmãs que não conseguem gerar. Muitas vezes isso acontece não é porque elas são estéreis, e sim é porque todo ser humano tem a hora certa para entrar nessa terra e também a hora certa para sair. Os irmãos lembram do caso de Ana? Por que Ana teve que passar por todo aquele processo? Não é porque ela era estéril. Tanto é que depois que nasceu Samuel, ela gerou ainda mais 6 filhos. Isto significa que no céu, Ana contaminou 7 anjos. O que aconteceu, irmãos, foi que Deus a fez passar por todo este processo simplesmente porque Samuel seria um filho o qual Ana teria que doar para o Senhor. Então agora eu pergunto, qual é a mãe que tem coragem de doar um filho, principalmente o seu primeiro filho? Então, irmãos, todo este processo que Ana passou foi somente para preparar o seu coração.
Bem, irmãos, chegamos ao final desta quinta etapa da segunda parte com a ajuda de Deus.